Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse sinal de alerta na sua palavra, que revela a nossa fragilidade, revela a malignidade de Satanás e revela o teu controle absoluto sobre todas as coisas. Ensina-nos a nos amoldarmos a este Deus soberano e a termos uma noção clara da realidade, sabedores de que temos uma grande batalha, até que finalmente estejamos em teu céu, na tua presença, livres do mal, das dores deste mundo. Dá-nos a bênção de entendermos esta experiência fantástica de um homem de carne e osso como Jó, para que nas nossas lutas saibamos que a vitória existe, as provas existem e a fé, uma vez provada, se torna mais confirmada e firme. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é uma mudança de cenário daquela beleza do domingo passado. Quando nós estudamos os primeiros versos, que vida boa, né? Uma vida sem dramas, sem percalços, uma vida saudável, rica, próspera, negócios, saúde, família, respeito social, tudo aquilo que uma pessoa quer de bom e de maravilhoso acontecia na vida de Jó, servo de Deus. E pode acontecer na minha, pode acontecer na sua, pela mesma razão: bondade, providência, misericórdia de Deus. O texto de hoje revela uma mudança de cenário, que mostra para nós que nós não estamos no mundo de férias, nem num parque de diversões, nem estamos num paraíso. Estamos num mundo onde, por causa de nossa fé, nós temos uma luta a enfrentar. Judas 3 diz que nós devemos batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A Bíblia inteira revela que há uma luta nossa, que não é contra o sangue e contra a carne. Nós temos uma luta interna, nós temos uma luta externa, nós temos uma série de lutas dentro da cabeça, e nós temos inimigo real e concreto a enfrentar também. O texto nos ajuda a entender 4 regrinhas no que diz respeito a essa luta que virá sobre Jó e a essa luta que você também pode enfrentar. Eu quero que você pense, antes das 4 regrinhas, que são importantes para a luta de qualquer um, eu quero que você pense em 2 palavras sobre a sua relação com o diabo. Não subestime o diabo, jamais. E não superestime o diabo também. Por favor, nunca o subestime. E nunca superestime ao inimigo. As 4 regras foram detectadas por John Stott, e eu vou apenas repeti-las. Ele disse o seguinte: nós temos um inimigo invisível, mas real. Nós temos um inimigo invisível, mas ele é real.
Segunda coisa, nós suportamos provações imerecidas, mas permitidas. Então, toda luta, todo drama, até as tragédias, são imerecidas, mas permitidas. Estão debaixo de alguém que as controla. Terceira regra da batalha espiritual: há um plano incompreensível, mas melhor, há um plano incompreensível, mas é o melhor para a nossa vida. E a quarta, sofremos o que não esperamos, mas que é necessário. Sofremos o que não esperamos, mas que é necessário. E John Stott, quando ele fecha esses argumentos nos seus comentários sobre Jó, ele fala a seguinte frase, que eu achei muito curiosa. Aliás, essa frase é do Charles Swindoll, não do John Stott. Diante da dor, as palavras dos falsos amigos são difíceis de ouvir, mas o silêncio de Deus é insuportável. Diante da dor, as palavras dos falsos amigos são difíceis de ouvir, mas o silêncio de Deus é insuportável. Só você lembrar que quando você sofre uma dor, uma perda, algo que não tem explicação, e você é um cara bacana, reto, honesto, dedicado, sensato, consagrado, fiel, e todos os quesitos da vida, você colocou o seu bloco na rua, e você mostrou ao mundo o que é viver como um cristão, rompendo as barreiras e sendo a melhor pessoa do mundo, e de repente vem um tsunami e te derruba. E se você tem falsos amigos, alguma ironia sempre vai aparecer. Cadê o teu Deus? Essa é a pior de todas as ironias. Onde está o teu Deus? Ou as outras, tem algum pecado aí na sua vida, tem alguma coisa que você fez errado e merece passar por aquilo que está passando. Diante de todos esses fatores, irmãos, olhar para esse texto aqui de Jó, capítulo 1, de 6 a 12, a gente vai aprender algumas lições com esse tema, mudança de cenário. Tudo ia bem na vida dele, não é verdade? Tudo ia bem, saúde bem, família bem, negócios, tudo ia bem, não tinha nenhum problema, nem com Deus, nem ele com Deus, nem nada. E de repente o cenário muda, porque havia uma pendência na cabeça do inimigo, e para que Deus não deixasse o inimigo e o mundo sem respostas, há uma grande luta, há uma grande tragédia, há um grande drama que vai se desenvolver, e é uma história, irmãos, isso não é ficção de Monteiro Lobato, é uma história real, para ser acreditada e para ser estudada, para que nas nossas mínimas lutas, porque eu creio ser impossível, só por Deus, alguém passar de novo por tudo isso, mas Deus já coloca no máximo da dor e das perdas, um homem de carne e osso, para deixar um legado de como continuar crendo depois de um tsunami desse na vida de uma pessoa. Mudança de cenário. A primeira mudança que acontece é o intruso infernal. Dá uma olhada no verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás é subjugado a Deus. Ele é uma criatura. Ele foi criado, perfeito, pleno. E o texto revela que o Senhor dos Exércitos, como é conhecido na Bíblia, o Senhor dos Exércitos, seus anjos, seus ministros, todos aqueles que Deus usa para abençoar o seu povo. E é muito comum um crente citar, às vezes até sem crer, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu nunca vi anjo, mas eles são reais. A Bíblia declara que eles são verdadeiros, os bons e os maus. E aqui não se tem nenhuma interpretação tão fantástica que diga onde foi essa reunião, o que Deus queria com essa reunião, mas creio
que como administrador do universo perfeito e competente que é, houve um dia em que Deus falou: turma, vamos prestar relatório. Como é que está o nosso outlet lá em tal lugar, em tal lugar? Deus chamou todo mundo. E no meio veio um intruso infernal, com toda a sua acidez, com toda a sua ironia, com toda a sua capacidade de ser sorrateiro. Lá estava o intruso infernal. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta de ordem teológica: Satanás tenta ou não? Ele nos tenta? Se ele tentou o próprio Cristo, e ele pode fazer isso até aqui dentro. Alguém pensa: não, estou blindado. O que é isso? Aqui não é aquele filme de Bang Bang antigo, quando o bandido entrava numa capela e ficava lá todo bam 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 e ninguém podia entrar, o padre não deixava. Não, hoje até invade templo, hoje não tem barreira para ninguém. E o intruso infernal, ele é assim, sorrateiro, e ele entra para atrapalhar. E a Bíblia declara na boca do próprio Jesus: eu vim para que vocês tenham vida. Mas Satanás só veio matar, roubar e destruir. Não o subestime, mas também não o superestime. Mudança de cenário: o intruso infernal entra em cena. Outra mudança de cenário: o caçador de brechas. O versículo 7, o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E ele respondeu ao Senhor: de rodear e passear por sobre a terra. Irmãos, alguém poderia ler daí onde está 1 Pedro 5, verso 8. Olha só: onde estás? De onde vens? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Olha o que Pedro fala, na compreensão que ele já tinha dessa atividade, desse intruso, que acaba muitas vezes, com permissão de Deus, mudando o cenário da vida de muitas pessoas. 1 Pedro 5,8, alguém pode ler, por favor? Em voz bem alta aí. O diabo, vosso adversário, o que ele faz? Desde os tempos mais remotos, ele anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. E ele tem devorado a força, ele tem devorado a santidade de muita gente, ele tem devorado o entusiasmo, ele tem devorado muitas coisas, porque ele é o rei aproveitador, o caçador das brechas. A mudança de cenário é possível de acontecer, nada fora da permissão e do controle de Deus, mas começa com o intruso infernal, que é o caçador de brechas. E a Bíblia deixa claro: brechas que a gente deixa, ele aproveita. A palavra de Deus através de Tiago é: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus através de Paulo em 1 Coríntios 10, 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, irmãos, nós temos que entender que há uma luta. Satanás é o caçador de brechas, e ele consegue se infiltrar sorrateiramente, questionando. Ele não entra na nossa mente, mas ele é capaz de sugerir, ele é capaz de tentar e aproveitar aquilo que eu mesmo vou deixando no meu caminho, no decorrer do caminho, porque ele anda em derredor, procurando a quem ele possa devorar. E isso, quanto mais perto de Deus, mais longe do inimigo. E há uma frase que diz: se você não tiver a oração para se livrar do pecado, o pecado te livrará da oração, ele te afastará da vida de oração. Ou você ora para se afastar do pecado, ou o pecado te afastará da vida de oração. O inimigo procura essas brechas. Outra mudança de cenário: a primeira, o intruso infernal; a segunda, o caçador de brechas; e a terceira, o honrado questionado. Olha o verso de número 8:
Perguntou ainda o Senhor a Satanás: você observou o meu servo Jó? Deus vai afirmar com muito orgulho, com muita alegria, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal, um homem honrado. Deus elogiou Jó, Deus elogiou Davi, Deus elogiou várias pessoas, Deus elogiou uma mulher estrangeira. Nunca vi em Israel fé semelhante a esta. Será que Deus nos elogiaria no estado que a gente se encontra hoje? Será que Deus elogiaria você? Será que o caçador de brechas encontraria brechas na sua vida para solapar, destruir, derrubar você? O honrado questionado. Quando Deus se alegra com a vida de alguém, sabe o que Satanás faz? Ele range os dentes, ele odeia, ele fica realmente maluco de raiva, de ira, quando ele vê alguém não inteligente. Satanás não se preocupa com um grande teólogo, um grande pregador, não, mas com uma alma pura. Ele abomina com alguém honrado, incorruptível. Aí ele detesta. Deus se alegra quando Satanás, procurando brechas, aparece diante de Deus. Ele fala: você viu meu servo Jó? Você olhou na vida dele, reparou? Não há ninguém na terra igual a ele. Esse é um honrado que Satanás adora questionar. Quarta mudança de cenário: a pureza incômoda. Verso de número 9. Satanás, diante da palavra elogiosa de Deus para Jó, Satanás faz dupla acusação. Aliás, ele faz uma afirmação terrível, depois ele acusa. Satanás diz que não há gente desinteressada, não há gente honrada. Olha o que ele diz: porventura Jó debalde teme a Deus? A palavra aí é: será que ele teme a ti desinteressadamente? Será que Jó não é um vendido? Afinal, louvar a Deus todo domingo de manhã, com emprego garantido, com casa boa, com carro na garagem, com saúde para dar e vender, feliz ano velho, feliz ano novo, isso tudo é muito lindo, maravilhoso. Então Satanás vem com essa atitude que revela que ele se incomodou. Deus elogia, Deus se alegra, mas vem Satanás e diz: porventura é à toa que ele teme a ti? Satanás então revela: não há ninguém abnegado assim, não há ninguém desinteressado assim, não há ninguém que não tenha cartas na manga, não há ninguém que não tenha motivos escondidos. Esse é só mais um. E aí vem a outra mudança de cenário. Não é só a pureza de Jó que incomodava Satanás. Satanás acusa Deus e Jó numa tacada só. A acusação satânica vem no verso de número 10. Acaso, olha o que ele fala: Deus, o Senhor gosta de ter filhos favoritos. O Senhor tem favorecido tanto a Jó, por isso que ele é um falso. Jó é um homem de piedade artificial. Jó só está ali levantando as mãos e orando e sacrificando pelos filhos, porque o Senhor cercou a casa dele com sebe, uma espécie de cerca protetora para que nenhum mal entrasse. E aí ele começa a dizer: tudo quanto tem está protegido, está blindado. Porto Seguro, Mafre. Sabe essas seguradoras aí que aparecem na televisão? Aquela divina seguradora do céu. É Deus protegendo Jó. Por isso o Senhor o favorece tanto que ele finge que te teme, finge que te ama. Esse é o teu servo Jó. Não há honra nele não, não há dignidade nele não, só interesse. Irmãos, olhando no cenário evangélico dos nossos dias, as pessoas que estão ouvindo um tal evangelho por aí, elas acreditam em Deus,
sem interesse. Elas acreditam em Deus sem que haja uma garantia de que elas serão abençoadas. Elas acreditam em Deus mesmo provadas, ou elas são induzidas a acreditar num evangelho que tornará toda pessoa totalmente pura, próspera, rica, poderosa. Que maldição é essa que estão ensinando nesse mundo evangélico, onde uma pessoa, para garantir que é abençoada, tem que mostrar a marca do carro. Se for Fusquinha 61, você precisa ter mais fé, meu irmão. Você precisa ter mais fé. Satanás entrou nesse esquema. Satanás sabe o que vai no coração de muita gente. Olha o que ele diz: a obra de suas mãos o Senhor abençoa, os seus bens se multiplicaram na terra. A acusação satânica foi outra mudança de cenário. Satanás, ele é capaz de dizer: o Senhor blindou a Jó, favoreceu a Jó. Tanto o Senhor como Jó são dois enganadores. É o que Satanás está falando contra Deus. Outra mudança de cenário é a proposta indecente. Verso número 11. Olha o que Satanás fala: estende a tua mão, toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Esse é o modo de Satanás agir. Ele quer destruir, ele quer tirar. Satanás não suporta ver alguém abençoado. E irmãos, eu acho que tem crente que tem até medo de dar testemunho de que é abençoado. Porque parece que Satanás é aquele cara que tinha num programa humorístico, o Seca Pimenteira, com um olhão assim, ó, e ficava olhando, até... Tem gente que tem medo de mal olhado, tem gente que não passa embaixo de escada, tem crente que quando vê gato preto sai correndo, tem crente que não pode passar numa sexta-feira 13 em algum lugar. E eu fico com dó da minha mulher, porque nasceu dia 13, às 13 horas, no Leão 13, só faltava ser 13 de agosto. Aí o mal era estabelecido completamente. Aqui Satanás está dizendo: Senhor, será que um homem pode se apegar a ti sem nenhum interesse? É como eu entrar aqui na igreja, você prega o evangelho para um amigo e ele fala assim: o que a sua igreja me dá? O que ela propõe? Quando eu entrar lá, eu vou sair de lá com o quê? No bolso, na vida? Eu vou chegar em casa e do nada... Irmãos, tem tanta coisa escrita nesses cenários evangélicos aí, que há uma certa vergonha de se dizer que aquilo é evangelho. Mas é o evangelho de Satanás. Olha ele aqui. Põe a mão em cima dele, tira o pé de apoio dele, tira a saúde dele, tira os bens dele, tira a família dele, e rapidinho ele vai blasfemar e vai mostrar que eu tenho razão. É o argumento de Satanás, é a proposta indecente para mudar o cenário da vida de Jó por completo. E finalmente a mudança de cenário. Deus aceita o desafio, a sinceridade será provada. Deus olha e diz: tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nunca Satanás foi tão rápido em obedecer a Deus. Acho que foi a única vez que ele obedeceu. Porque a Bíblia diz que ele crê, treme, mas não obedece. Aqui nós vemos Deus dizendo: toda pessoa que me ama, que me teme, não tem interesses escondidos. É sincero, é puro. Deus dá, Deus tira, Deus faz nascer, Deus faz morrer. É assim que um crente crê em Deus. Você quer saber se alguém é crente? Só tem dois testes, só dois: a prosperidade e a adversidade. Dê a ele a prosperidade. Se ele falar amém, glória a Deus, é crente. Tire a prosperidade e permita a adversidade. Se ele continuar dizendo glória a Deus, esse é um crente para valer mesmo, de verdade. E Deus tinha que provar isso. Não que ele duvidasse de Jó, mas o mundo, quando houve uma ironia, quando houve uma acusação, o mundo crê não no fato, não na honra, não na dignidade, mas crê no absurdo. Por isso houve uma mudança de cenário. E essa mudança de cenário não abalou Jó. Ele foi totalmente destruído. Mas aquilo que ele tinha de mais rico, de mais precioso, não foi tocado.
tudo mais foi tocado, foi permitido, mas aquilo que ele tinha de mais precioso permaneceu. Por isso, irmãos, domingo que vem nós vamos falar sobre a devastação. Mudança de cenário aconteceu, agora virá uma grande devastação na vida desse homem, porque Jó é um homem honrado, que continua crendo, mesmo depois do tsunami. Que você e eu sejamos assim. Como diz um hino que nós cantamos várias vezes na igreja e na vida: eu não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, mas eu só sei uma coisa, e eu me esqueci, e eu quero que os irmãos me ajudem, mas eu só sei uma coisa: eu sei o quê? Em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E Jó, lá na frente, capítulo 17, 19, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Que Deus abençoe você. Quando a mudança de cenário acontecer, Ele ainda está no controle, porque Deus jamais vai permitir que a sinceridade de sua fé seja questionada, porque Deus quer que você e eu o glorifiquemos em todos os momentos da vida, em nome de Jesus. Amém.